meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um momento da palavra com vocês. Aqui está meu esposo Washington, para quem não conhece nós, eu sou a Josi Ferreira e ele é o Washington. E espero que vocês deixem um like aí, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no canal. Que a paz esteja com todos que vão ouvir esta mensagem que vai ser ministrada aqui nessa noite, e que nós possamos, através da palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que nós possamos ouvir e praticar o que está escrito. Porque o conhecimento do Evangelho está muito escasso hoje no meio evangélico. As pessoas estão sem conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que foi registrado através dos apóstolos originais do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, Tiago. Então, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus precisa ser ensinado hoje na igreja evangélica. Os irmãos e irmãs, que são nossos irmãos na fé em Cristo Jesus, eles estão com muito pouco conhecimento e argumento quando vai combater algumas heresias, como o ateísmo, o gnosticismo, como as pessoas, quando as pessoas vêm com argumentos querendo desqualificar o Evangelho da graça de Deus que foi revelado através do Senhor Jesus aos apóstolos, os crentes ficam sem argumento para combater as heresias. E é muito nítido quando você lança uma questão, uma dúvida, um argumento, eles vão lá para a antiga aliança e tenta refutar usando a antiga aliança. E a antiga aliança do Velho Testamento, ela não tem como ser refutada usando o Antigo Testamento. Não tem como ser refutado. Mas quando você usa o Evangelho do Novo Testamento registrado pelos apóstolos, essas heresias caem por terra. Por exemplo, nós vamos estudar hoje a respeito da salvação e justificação. A justificação que nós temos diante do Pai Celestial através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A minha esposa vai ler e nós vamos explicar versículo por versículo. Romanos, capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 3, a partir do versículo Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do 21 até o 28. Minha esposa vai ler versículo por versículo. O título é A Justificação pela Fé em Cristo Jesus. Lê o versículo 21. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O versículo 21. Romanos capítulo 3, Desculpa versículo aí, 21. Pessoal, errei. Estava lá no 29. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Tá vendo? Ó? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos irmãos, lá no primeiro século, ele fala assim, ó, mas agora, no tempo lá dele, morte e ressurreição do Senhor Jesus,
se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem é essa justiça de Deus que foi manifestada? Sem a lei. Sem a lei. Quem é essa justiça de Deus? É o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é que foi testemunhado pela lei e os profetas. O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, porque a lei e os profetas testificam de mim. Então, a antiga aliança, o Antigo Testamento, dava testemunho da vinda do Messias, da vinda do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Veja bem, ele é a justiça de Deus que foi manifestada, sem a lei. Sem a lei. Por que a lei? Vamos continuar lendo. Por que sem a lei? Vamos lá, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha só, a justiça de Deus que foi manifestada é o Senhor Jesus, porque ele é a causa da eterna salvação de todo aquele que crê. Veja bem, versículo 22 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, não é somente para os judeus, para os judeus e para os gentios, que é as outras nações, os não judeus. Então a justiça de Deus foi manifestada para todos, independente da nacionalidade. Deus não trata com nação. Na questão da salvação, Deus não trata com nação. A salvação em Cristo Jesus é para qualquer ser humano que está sobre esta terra, que ouve a palavra do Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo, tem a oportunidade de salvação. O nosso Deus, Ele é o Pai dos Espíritos e Ele é o Deus de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Versículo 22, né? Pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Com Deus não tem acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é a religião. A religião faz acepção de pessoas. Por isso que eu sempre falo, olha, creiam em Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Recebam o Senhor Jesus como seu Salvador, crê no Evangelho, para que você possa receber a presença do Espírito Santo na sua vida. E esquece religião, porque a religião, ela traz consigo a acepção de pessoas. A acepção de pessoas. E já fazia isso lá no primeiro século. Uns dizendo para Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Olha a acepção de pessoas. Olha o que a religião faz. Eu sou da Adventista, eu sou da Assembleia, eu sou da Congregação, eu sou da Deus e Amor. E é aquela divisão que não acaba mais. Aquela briga. E Deus Pai não tem nada a ver com religião. Deus Pai, Ele quer que nós creiamos no seu Santo Filho amado Jesus e que nós adoramos somente a Ele. Essa é o ensinamento do Evangelho. Vamos ler agora o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, porque todos pecaram, independente de nação, judeu, gentil, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Um dos benefícios para nós da morte e ressurreição do Senhor Jesus é que Ele morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele foi castigado no lugar do pecador. Castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Paz com o Pai. Paz com Deus. Por que paz com Deus?
Porque o nosso Deus e Pai, o Criador do Universo, Ele determinou um dia que Ele vai chamar todos para julgar. E a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não são salvos, que não receberem a salvação em Cristo Jesus. Vai passar pela ira de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele se manifestou para nos livrar dessa ira vindoura. E os pastores não estão ensinando isto para os irmãos. E os irmãos precisam aprender que o Senhor Jesus, Ele veio nos livrar da ira futura, a ira vindoura, que é a ira que o Pai vai derramar sobre aquele que não recebeu Jesus como Salvador. Por isso que em João capítulo 3, versículo 33, diz que aquele que não recebeu o Senhor Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Leia lá, João 3, versículo 36. É muito sério. É muito sério. Então o que acontece? Destituídos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Estão destituídos da glória de Deus. Só que Deus proveu a justiça dele, que é o Senhor Jesus, para nós. Então o que ele fala? Sendo justificados, tem que pagar quanto? De graça. Como está escrito aí? Justificados gratuitamente. Gratuitamente. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é mediante a lei de Moisés, a tentativa de guardar os mandamentos, cumprir as leis do Antigo Testamento, guarda de sábado, jejum, dízimo, todas sacrifícios de animais. Não, esquece isso aí. Somos, para aquele que crê que estou falando aqui nessa noite, somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Tá vendo? Ao qual Deus propôs, o Pai propôs para a propiciação. Quem foi que se entregou como propiciação? O Senhor Jesus. Pela fé no seu sangue. Escuta bem. Quem não reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, quem não ter fé no sangue do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, está perdido. Está perdido. Segundo o Evangelho escrito pelos apóstolos, só o sangue do Senhor Jesus é que nos faz justificados diante de Deus. Quando nós aproximamos do Pai com arrependimento e fé no sangue de Jesus, somos justificados, regenerados, cheios do Espírito Santo e somos adotados. Recebemos o Espírito de adoção de filhos. Somos adotados e somos, a partir daquele momento, filhos e herdeiros juntamente com Cristo. Aprende isso aí. Só o sangue do Senhor Jesus é que pode nos livrar da ira futura. Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Olha só. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, que é o tempo lá dos apóstolos, para que ele, o Pai seja
justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é fé numa placa de igreja, não é fé no templo de pedra, não é fé na lei de Moisés, não. É fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Temos que olhar para Ele. Quem crê nele é justificado de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13:39. Então, o Senhor Jesus, Ele é o autor da fé, em quem nós temos que colocar a nossa esperança. A nossa fé tem que estar no sangue de Jesus, senão Deus não nos recebe. Deus não nos recebe. E o Senhor Deus Pai, Ele é o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é fé na religião, não. É fé em Jesus Cristo. Se aproxime de Deus Pai com arrependimento e fé em Jesus e está tudo certo. Se arrependa dos seus pecados. Verso 27. 27? É o 27. Onde está logo a lactância? A jactância. Onde está logo a jactância? O orgulho. É excluída para... Por qual lei? Por qual lei? Das obras? Das obras? Não. Não, mas pela lei da fé. Olha só. O apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui, ó. Onde está logo a jactância, o orgulho? Pessoas que estão achando que vai entrar na Jerusalém Celestial e apresentar alguma obra para Deus meritória, para dar mérito à salvação. O apóstolo Paulo falou, onde está logo a jactância? É de todo excluída. Por qual obra? Por qual lei? Das obras? Olha só. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Só vai entrar na Jerusalém Celestial mediante a fé. Não tem nada a ver com obra. Mediante a fé em Jesus Cristo. É a fé no sangue do Senhor Jesus que te vai levar para o céu. É isso. Não tem. Porque se a justiça, Gálatas capítulo 2, versículo 21, se a justiça provém da lei das obras, então Cristo morreu em vão. A nossa salvação é mediante a morte e ressurreição do Senhor Jesus. O resto é mentira. É mentira. Quando chegarmos lá no céu, é o sangue de Jesus que vai colocar a nossa vida diante de Deus purificado. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Verso 28 para finalizar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e sem as obras da lei. Olha, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Dízimo não justifica ninguém. Guarda de sábado também não. Circuncisão também não. Não. Templo de pedra, religiosidade, nada justifica o homem no que diz respeito a obras. O que justifica o homem diante de Deus é a fé no sangue do Senhor Jesus. Pela fé no seu sangue recebemos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 14. É o sangue de Jesus que vai te levar para o céu. É o nome de Jesus que está acima de todo nome, que vai te dar a salvação e o direito de entrar na Jerusalém Celestial. Aprenda isso. Os crentes estão sem argumentos para poder refutar as heresias. Não conhece o Evangelho,
Acorda! O Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelos apóstolos, deixa bem claro: o Senhor Jesus é o objeto da nossa redenção no que diz respeito à fé. Quem crê em Jesus é justificado. Quem não crê em Jesus é condenado. E ponto final. Minha esposa vai finalizar. Que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Palavra de Deus maravilhosa, né? Para nós nessa noite. Estamos gravando aqui à noite, né? Aqui em São Paulo. Para quem não sabe, nós é de São Paulo. E tá uma chuva enorme lá fora. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. E é isso aí. Se vocês gostaram dessa palavra aí, ó, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha, pessoal. É isso aí. Uma boa noite para vocês. Vocês fiquem com Deus. Que Deus guarde vocês. Tchau. Deus abençoe. Amém.